Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Faremos a leitura do verso 25 a 35, onde nós temos o registro de dois eventos que aconteceram durante a visita da família de Jesus a Jerusalém, quando ele foi ser apresentado. Lucas 2, de 25 a 38, na verdade. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Pedimos, nosso Pai, a iluminação do teu bendito Espírito, a compreensão da tua palavra, e que tu apliques esta palavra a cada coração aqui presente, que tu recebas toda a glória, teu povo seja edificado e seja santificado, orientado por ti mesmo. Pedimos, ó Deus, que ouças a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, na mensagem anterior nós vimos como Jesus foi levado ao templo em Jerusalém, depois de ter sido circuncidado, e lá no templo passou, juntamente com sua mãe Maria, pelo que se chamava do ritual da purificação. Purificação para Maria, Jesus foi apresentado e resgatado conforme a lei de Deus prescrita no Antigo Testamento. E nós vimos que dessa forma ele se sujeitou à lei, se submeteu à lei, como nosso representante para cumprir a lei e satisfazer todos os seus requerimentos. Quando eles estavam em Jerusalém, naquele processo de apresentar Jesus e de Maria passar pelo ritual da purificação, duas pessoas se aproximaram da família. Um homem que morava em Jerusalém, chamado Simeão, está aí do verso 25 até o verso 35, e logo depois dele, ou ao mesmo tempo que ele, uma profetisa, uma senhora viúva de 84 anos, que morava praticamente no templo, adorando a Deus dia e noite em jejuns e orações, e que se aproxima também da família para falar a respeito do menino a todos que estavam ali ao redor. O objetivo de Lucas, ao narrar esse episódio que envolvia Simeão e Ana, era dar evidências e provas aos leitores do seu evangelho de que Jesus de fato era o Cristo, o esperado de Israel, o Salvador do mundo. Ele foi reconhecido por um homem piedoso chamado Simeão, a quem Deus havia revelado que não morreria sem que visse o Messias, e foi também reconhecido por Ana, uma profetisa que era conhecida da cidade de Jerusalém, pelo fato de que ela praticamente vivia no templo em jejuns e orações, de manhã, de tarde, de noite, servindo a Deus. E ela também reconhece aquele menino como sendo a esperança de Israel. O alvo dele, então, de Lucas, ao registrar esses dois eventos, é acumular evidências de que Jesus era, de fato, o Messias esperado pelos judeus. E ao fazer isso, Lucas nos introduz dois verdadeiros judeus. Dois verdadeiros judeus. Simeão e Ana. E o meu objetivo ao analisar essa passagem é mostrar que nós, como cristãos,
somos sucessores de judeus como Simeão e Ana, porque eles representam o verdadeiro povo de Deus no Antigo Testamento. Deixe-me fazer algumas observações preliminares antes de entrar na análise do texto. Deus escolheu a nação de Israel para ser seu povo aqui na terra, muito tempo antes de Jesus nascer. Isso não quer dizer que cada judeu que havia na nação de Israel, cada um dos descendentes de Abraão, de fato acreditava em Deus, amava a Deus e andava nos seus mandamentos. Na verdade, o Antigo Testamento é o relato de como a maioria em Israel sempre rejeitou a Deus. O salmo que nós lemos na nossa introdução, na parte devocional do nosso culto, eu nem tinha pensado nesse salmo, mas foi uma coincidência entre aspas que nós o lemos. O Salmo 95, que foi lido na liturgia, diz no final: não endureçam o coração, como os vossos pais, que me tentaram, me colocaram à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostoso com aquela geração, e eu disse: é um povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Os filhos de Abraão endureceram o coração, mesmo que eles viram as obras de Deus, os grandes atos de Deus, eles continuaram na idolatria, na imoralidade, não creram em Deus, testaram a Deus. Deus estava tão desgostoso com eles, com aquela geração que saiu do Egito, que Deus disse: nenhum de vocês vai entrar na terra prometida, com exceção de 2 famílias. Depois eles entram na terra prometida e a história é a mesma. Leia o livro de Juízes. Quando se levantava um juiz que amava a Deus, ele trazia o povo para a adoração a Deus. O juiz morria, o povo se desviava, voltava para adorar imagens de escultura, quebrar a lei de Deus, adorar ídolos feitos por suas próprias mãos. Quando chegou o período da monarquia, Deus levantou reis piedosos, como Davi, Josafá, Ezequias, Uzias, que conduziam o povo a adorar a Deus e servir a Deus, mas bastava esse rei morrer e subir um rei que não era tão crente, tão piedoso, e o povo outra vez voltava para a idolatria, para a injustiça, para a opressão, para a ganância, a avareza, a imoralidade, o adultério. Por isso que Deus levantou os profetas. Leiam os profetas, todos eles dizem: esse é um povo de coração duro, um povo que quebra os mandamentos de Deus, que anula a aliança, a ponto de Jeremias dizer: Deus vai fazer uma nova aliança, porque essa está sendo anulada pela dureza do coração desse povo. Então, o fato de que Deus escolheu a nação de Israel não quer dizer que cada israelita era crente, e que cada israelita foi salvo, e que cada israelita cria em Deus e que amava a Deus e fazia a vontade de Deus. Na verdade, o Antigo Testamento fala de um remanescente fiel, de um Israel dentro de Israel, de um grupo dentro de judeus, dentro dos judeus, do povo judeu, que era realmente aquele que temia Deus, que cria em Deus, que amava a Deus, que esperava a realização daquelas promessas, como, por exemplo, Davi, os próprios profetas, Samuel, profeta Daniel, Ana, que era mãe de Samuel. Há vários exemplos no Antigo Testamento daquilo que nós chamaríamos o remanescente fiel, o verdadeiro judeu dentro de Israel. Aquele que de fato amava a Deus e cria em Deus. Não pensemos que só porque eram filhos de Abraão e circuncidados e que nasceram debaixo da lei, que todos eles foram salvos ou foram para os céus. O próprio Jesus disse aos fariseus: não comecem a dizer, sou filho de Abraão, porque Deus pode levantar filhos de Abraão aqui dessas pedras. Então havia um Israel espiritual, o verdadeiro Israel dentro do Israel nação que havia sido chamado por Deus. Quando Jesus veio ao mundo, quando ele nasceu, a nação de Israel estava outra vez longe daquilo que Deus havia revelado. É verdade que eles não adoravam mais outros deuses, porque o desterro, aquele grande castigo que Deus deu para eles com a invasão dos assírios e dos babilônicos, curou Israel de adorar outros ídolos, ou adorar ídolos ou outros deuses. Eles não tinham esse pecado, mas tinham outros. Os escribas haviam introduzido interpretações estranhas da Bíblia e criado mais e mais mandamentos, colocando uma carga pesada sobre
o coração do povo, de maneira que aquela religião que Deus havia revelado a Israel através de Moisés, que era uma religião da graça e da misericórdia de Deus, virou algo externo, de observância externa, alguma coisa meritória. O judeu pensava, ou era ensinado, que o judeu era salvo pela guarda dos mandamentos, pela observação da tradição moral. Era uma religião de mérito, legalista. E a esperança escatológica do Messias era eminentemente política e militar. Em vez de se lembrarem que o Messias era o servo sofredor de Isaías 53, os judeus estavam se concentrando na expectativa da chegada de um redentor que os livrasse do jugo político e do domínio do Império Romano, e que Israel, sob o comando do Messias, se tornasse a nação mais poderosa da terra e governasse e dominasse sobre todos os povos. Era esse o ambiente, era essa a situação quando Jesus nasceu. Eram todos os judeus assim? Não. Como sempre, havia um remanescente fiel. Havia judeus em Israel, quando Jesus nasceu, que tinham a esperança da chegada do Messias da forma correta. Um Messias que viesse resgatar Israel dos seus pecados, que viesse trazer a libertação das iniquidades, que viesse trazer não um reino político, mas um reino espiritual duradouro e eterno, como disse o profeta Daniel. Havia gente assim, como por exemplo Simeão e Ana, que faziam parte desse remanescente fiel, desse grupo dentro da nação de Israel, que conhecia a Deus, conhecia a verdade, amava a Deus, e que sabia que a redenção não era por mérito, mas era mediante o sacrifício do Messias que haveria de vir. Eu queria com vocês ver então como eram Simeão e Ana em termos de relacionamento com Deus e comparar conosco, para mostrar que somos iguais. Nós continuamos aquilo que no Antigo Testamento e no Novo é chamado de o remanescente fiel. E vamos começar aqui então, ponto número 1, que diz que eles eram de fato crentes. Nos diz aí o verso 25, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso. É uma descrição muito comum na Bíblia para o verdadeiro judeu, para o verdadeiro cristão. Ele era justo, isso fala do relacionamento com as pessoas, e piedoso, fala do relacionamento com Deus. Da mesma forma, Ana era uma judia crente, consagrada a Deus, diz o texto 2:37, que ela viúva de 84 anos, mas ela passava o tempo todo adorando a Deus e servindo a Deus lá no templo de Jerusalém. Da mesma forma, nós hoje cremos em Deus e nas suas promessas. A nossa fé hoje é a mesma de Simeão e de Ana. Cremos em Deus e nas suas promessas. E queremos, por isso, viver de maneira justa e piedosa e consagrada a Deus, como Ana. Não há diferença alguma entre eles e nós, e o cristão hoje. Cremos no mesmo Deus, nas mesmas promessas, e queremos servi-lo da mesma maneira, viver de maneira justa nesse mundo e de maneira piedosa no relacionamento significativo com Deus. A diferença é que eles ainda estavam debaixo do regime da lei. Ana, para expressar a sua consagração, morava no templo e vivia lá com jejuns e orações o tempo todo. E Simeão era justo e expressava a sua justiça de acordo com os preceitos da lei de Moisés. Mas uma vez que Cristo cumpriu essa lei, o desejo de servir a Deus permanece em nós. Só que nós não somos mais obrigados a mostrar a nossa piedade e justiça através dos detalhes ritualísticos da lei de Moisés que foram cumpridos e completamente satisfeitos na pessoa de Jesus. Mas, no fundo, é o mesmo povo, é a mesma fé, o mesmo desejo de viver de maneira justa e piedosa. Segundo ponto, ambos viviam na expectativa da chegada do Messias, como o verdadeiro judeu vivia. Não todos. Muitos judeus estavam preocupados apenas em ganhar dinheiro, viver a sua vida, ou simplesmente obter as bênçãos materiais que eram prometidas no pacto com Israel no Antigo Testamento. Mas o remanescente fiel, o verdadeiro judeu, que compreendia de fato o que Deus havia revelado no Antigo Testamento, ele vivia na expectativa da chegada do Messias.
Por exemplo, aqui nos diz, no verso 25, que Simeão esperava a consolação de Israel. Que termo bonito para a vinda do Messias, né? Era aquele que viria consolar Israel, trazer o conforto de Deus ao seu povo. E esse conforto era eminentemente de natureza espiritual e consistia em perdão de pecados, reconciliação, a vida eterna. E nos diz também sobre Ana, o livro de Lucas, no capítulo 2, 38, que ela falava a respeito do menino a todos os que esperavam, como ela, a redenção de Jerusalém. Jerusalém, a capital de Israel, era o símbolo do reino de Deus, da presença de Deus e do povo de Deus, mas ela precisava de redenção. E o judeu verdadeiro esperava o dia em que Jerusalém seria redimida, não dos seus inimigos, os romanos, não dos seus dominadores, os romanos, dos povos vizinhos, mas a redenção dos pecados, a redenção espiritual. Era isso que o verdadeiro judeu aguardava. Ele sabia que este era o pior cativeiro. Viver debaixo do Império Romano não era tão ruim como viver debaixo do império do pecado, das trevas, da condenação. Eles tinham a expectativa da chegada daquele que iria consolar Israel e redimir a Jerusalém. Da mesma forma, nós hoje vivemos na expectativa escatológica do que Deus nos diz a respeito do Messias. Temos o privilégio de ver o cumprimento daquelas profecias e da promessa da chegada da consolação de Israel e da redenção de Jerusalém. Mas nós também vivemos na expectativa do retorno do Filho de Deus a esse mundo. Da mesma forma que eles esperavam a chegada do Messias para redimir Israel, nós esperamos a chegada do Messias, segunda vez, na verdade, para instalar o seu reino de maneira definitiva. Ou seja, vivemos sempre na expectativa da futura chegada de Cristo. Eles viviam na expectativa da primeira vinda de Cristo. Nós vivemos na expectativa da segunda vinda de Cristo. É a mesma expectativa escatológica. A diferença é que nós hoje olhamos para trás e temos o privilégio de ver que há 2000 anos a primeira etapa se cumpriu. E agora nós esperamos o cumprimento da segunda, mas nós também vivemos em esperança. Nós vivemos no aguardo. E é por isso que nós vivemos pela fé, porque fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Terceira coisa, o Espírito Santo estava sobre eles. Nos diz aí o verso 25, final do verso 25, que o Espírito Santo estava sobre Simeão. O verso 26 diz que o Espírito Santo revelou a Simeão que antes de morrer, antes de ver a morte, é interessante que no grego tem uma comparaçãozinha que não aparece no português. No grego diz assim, antes dele ver a morte, ele ia ver o Cristo. Antes de ver a morte, ele ia ver o Cristo. Que coisa linda, né? Antes de ver a morte, olhar nos olhos da morte, ele iria olhar nos olhos do Cristo. Que privilégio para Simeão. Esse que é um exemplo do remanescente fiel. O Espírito Santo lhe revelou isso. E diz o verso 27, que ele foi movido pelo Espírito Santo a ir ao templo exatamente no momento em que Maria estava apresentando seu filho. Exatamente, o Espírito Santo o moveu. Ana, o texto nos diz, no verso 36, que ela era uma profetisa. Os profetas em Israel eram instrumentos de Deus para trazer a palavra de Deus ao povo. E nós sabemos que era o Espírito Santo que agia nos profetas. Ana era também cheia do Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo, falava pelo Espírito Santo. Foi por isso que ela pôde reconhecer que aquele menino que estava sendo apresentado no templo àquela hora, diferentemente de centenas de outros meninos que ela viu durante os 84 anos, ou durante todos os anos que ela viveu lá no templo, aquele menino era o esperado de Israel. E como ela poderia saber isso se não for o Espírito Santo que lhe havia revelado? Igualmente nós hoje temos o mesmo Espírito habitando em nós, que nos ilumina, que nos aponta para Cristo. Essa é a tarefa dele, exaltar a Cristo, glorificar a Cristo, da mesma maneira que ele agiu em Simeão e Ana, dizendo, esse menino é o Cristo. Ele age em nós hoje. A diferença é que naquela época, ele agia apontando para o futuro, dizendo, o Cristo está chegando. E mediante revelações diretas e particulares, como estas a Simeão e Ana, conduzia o remanescente fiel a Cristo. Hoje,
O mesmo Espírito Santo nos convence que aquele menino é o Cristo e que ele já veio não mediante revelações diretas e particulares, mas mediante aquela revelação escrita e registrada da sua vinda, que é a Bíblia, a palavra de Deus. O método é diferente, mas é o mesmo Espírito que guiava o remanescente fiel, alimentando a esperança e a expectativa do Messias, é o mesmo Espírito que opera em nós hoje, e ele exalta Cristo da mesma forma como exaltou a pessoa de Cristo na vida de Simeão e de Ana. Em quarto lugar, eles reconheceram Jesus como o Messias e creram nele. Diz aí no verso 28 que quando Simeão chega no templo movido pelo Espírito Santo, foi exato o momento em que os pais estavam trazendo o menino para fazer com ele o que a lei ordenara, que era a apresentação. E Simeão então se apressa, parece que eu estou vendo a cena, não é? Toma o menino nos braços e começa a louvar a Deus, dizendo: Senhor, agora eu posso ir embora, posso morrer, porque os meus olhos já viram a tua salvação que preparaste diante de todos os povos. Ele creu no Messias, ele reconheceu o Messias, ele soube que aquela criança era o Messias, e Ana da mesma forma. Nos diz o texto no verso 38, que chegando naquela hora, na hora em que Simeão estava falando, ela dava graças a Deus, como quem diz assim: Senhor, louvado seja o teu nome, porque eu estou vendo a tua promessa se cumprir. Quem é essa criança senão aquele que é a redenção de Israel? Nós não sabemos em que momento exato isso tudo aconteceu no templo, mas havia um pequeno grupo ao redor, a ponto de dizer o texto no verso 38, que ela falava do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Quem eram esses todos? Talvez a apresentação de Jesus tenha sido numa daquelas 3 horas de oração que havia no templo, em que o templo ficava cheio de gente. E ali Ana começa a profetizar e a dizer: essa criança que está sendo apresentada aqui, ela é a redenção de Jerusalém. Ela é aquela que nós estávamos esperando, é o Messias, o Salvador de Israel. Ou seja, eles viram e creram em Jesus como sendo o Messias. O que é um cristão? Se não exatamente isso. Um cristão, por definição, é aquele que reconhece que Jesus de Nazaré é o Cristo, Filho do Deus vivo. E que não há outro Salvador a não ser Ele. Que Ele é o cumprimento das promessas feitas por Deus. E que enviaria alguém que seria uma bênção para todas as nações. A diferença é que eles creram no Messias que haveria de vir e tiveram o privilégio de ver a chegada desse Messias. Eles fazem parte daquela geração do remanescente fiel que viu a chegada da esperança de Israel. Mas é a mesma fé no mesmo Salvador. Eles criam no Messias que haveria de vir e nós cremos no Messias que já veio. É a mesma fé. A diferença é que uma é para frente e outra é para trás. A fé deles era para frente. O Messias vai chegar. A nossa é para trás. Olhamos e dizemos: ele já veio, é Jesus de Nazaré. Mas é a mesma fé, só muda a orientação. Nós somos como Simeão e Ana, que cremos que Jesus, de fato, é o Messias. Em quinto lugar, eles haviam compreendido bem o que é que o Messias haveria de ser e fazer, ao contrário de muitos judeus que pensavam no reino messiânico como uma libertação político-militar do Império Romano. Simeão, ao ver o menino, ele nos diz no verso 30 a 32, que ele é a salvação que Deus havia preparado para Israel e todos os povos. Ele diz assim, verso 30, os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Ele percebeu que aquele menino representava luz para os gentios, aqueles povos pagãos que não conheciam a Deus. Portanto, não é uma expectativa político-militar, mas é uma expectativa espiritual de redenção e salvação para aquelas nações que não conheciam o verdadeiro Deus. E para a glória do povo de Israel, porque foi aquele povo que Deus escolheu para, através dele, trazer a salvação. Ele diz também no verso 34 que esse menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel. E através dele se manifestará os pensamentos de muitos corações. Percebem como Simeão entendia que aquele menino, de fato,
a vinda dele e a redenção que ele haveria de trazer era de natureza espiritual, ele até entendeu os sofrimentos que ele haveria de passar, porque ele diz no final do verso 34, esse menino vai ser alvo de contradição. Uma frasezinha curta que define bem a vida de Jesus. Alvo de contradição. Contradito pelos fariseus, contradito pelos saduceus, contradito pelos judeus incrédulos, pelos que queriam prová-lo, os mestres da lei. Ele disse inclusive para Maria, uma espada vai traspassar a tua própria alma, Maria, como que já antecipando para Maria que ela haveria de sofrer muito, com todas as contradições que seu filho haveria de enfrentar entre os judeus, até finalmente a morte na cruz. O Evangelho de João nos narra que Maria estava ali ao pé da cruz, vendo o seu filho crucificado, sangrando até a morte. Uma espada atravessou o seu coração. E foi Simeão que disse isso. Ele entendeu que a redenção que aquele menino haveria de trazer lhe custaria a vida e uma dor intensa à sua própria mãe. Ana, da mesma forma, quando ela fala no verso 38 da redenção de Jerusalém, eu não tenho dúvida que ela se referia a essa redenção espiritual. Ao contrário, então, da maioria dos judeus que tinham expectativa messiânica política e militar, Simeão e Ana, como parte daquele remanescente fiel, dos verdadeiros judeus, que haviam compreendido bem o que estava revelado no Antigo Testamento, eles sabiam que aquela salvação que ele haveria de trazer era eminentemente espiritual, que era a redenção dos nossos pecados, que era a salvação das nossas iniquidades e das penas eternas. O cristão é alguém que já entendeu isso, que judeus e gentios precisam de perdão e redenção dos seus pecados e que somente mediante os sofrimentos do Messias é que essa salvação e essa redenção poderão chegar. Mostrei para vocês 5 pontos de contato entre Simeão e Ana e nós. E também em que sentidos são diferentes. Nós vimos que as diferenças se resumem somente nessa. Eles criam exatamente como nós cremos. Eles eram tão crentes como nós somos. A diferença é que eles viviam debaixo do regime da lei. E a lei foi consumada em Cristo, ela passou. Mas nós somos o mesmo povo, a continuação daquele povo. E as implicações disso para nós são várias. Menciono 3 delas. Primeiro, fica claro então, quando nós comparamos Simeão e Ana conosco, bem como aqueles crentes do Antigo Testamento, que Deus sempre teve um único povo. Deus nunca teve 2 povos, nunca teve 2 sistemas de salvação diferentes. O judeu salvo pela lei e o cristão salvo pela graça. O judeu bastava cumprir os mandamentos, os regulamentos e estava dentro do povo de Deus, e enquanto que nós, basta ter fé em Jesus Cristo e estamos salvos. Nunca houve 2 planos de salvação, nunca houve 2 maneiras de ir para o céu. Sempre foi da mesma maneira e, portanto, Deus sempre teve somente um povo. No Antigo Testamento, o povo de Deus, oficialmente escolhido, era a nação de Israel, mas o verdadeiro povo era o judeu crente, o remanescente fiel, exemplificado aqui em Simeão e Ana. Deus sempre teve um povo somente. Segunda coisa, que eu falei e já antecipei. Os crentes antes de Cristo foram salvos da mesma forma que nós somos hoje. Às vezes as pessoas querem colocar diferentes formas de salvação, mas tem apenas uma, porque o homem sempre foi pecador, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Ele nunca pôde se salvar, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Ele estava debaixo da ira de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Ele precisa da graça de Deus e que alguém pague os seus pecados, tanto no Antigo Testamento como no Novo. E somente uma pessoa cumpriu o que é necessário para a redenção do povo de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo. E essa pessoa é Jesus Cristo. Um povo só, um caminho só, nunca foi diferente. A diferença é que no Antigo Testamento essa salvação foi ministrada debaixo da dispensação da lei, que servia de tipo, de símbolos, as coisas eram vistas como que em sombras. Mas quando Cristo veio, ele concretiza a lei, ele realiza a lei, ele consuma, ele faz a consumação da lei. Mas é o mesmo povo, a mesma fé. Espero que isso tenha ficado claro. Terceira implicação, é o mesmo Espírito. Às vezes as pessoas pensam que no Antigo Testamento o Espírito Santo agia de uma maneira e no Novo de outra. Mas na verdade,
Simeão e Ana não podiam crer, eles não podiam entender quem era Jesus Cristo se não fora a ação do Espírito Santo, da mesma forma que nós hoje. Nenhum de nós pode crer em Jesus Cristo e entender que Ele é o Salvador se o Espírito Santo não abrir os nossos olhos. É o mesmo Espírito e Ele sempre fez a mesma coisa. A diferença é que no Antigo Testamento a sua ação era mais restrita, porque o Messias não tinha vindo ainda. Mas com a chegada do Messias, Jesus Cristo, Ele derramou o Espírito Santo sobre o seu povo sem limite. E agora aquilo que era reservado para alguns reis, alguns sacerdotes, juízes e profetas, é dado a todo o povo de Deus. Cada um de nós é sacerdote e profeta, nação e reino de Deus. Temos dons espirituais, podemos servir a Deus como Sansão serviu, como Davi serviu, como Abraão serviu, como Samuel serviu. Cada um de nós tem o privilégio de receber da plenitude do Espírito Santo. Em que isso nos ajuda hoje, então, terminando? Quando eu penso nessa doutrina de que Deus sempre teve um povo só e que nós somos o remanescente fiel, lembrando que Paulo se refere aos cristãos como sendo os verdadeiros descendentes de Abraão, no sentido espiritual. É claro que os judeus são uma raça à parte, um povo à parte, legítimo, eles têm a sua nacionalidade, mas espiritualmente falando, os descendentes da fé de Abraão são aqueles que creem como Abraão creu, como Simeão creu e como Ana creu. Por isso que a Escritura, Saulo de Tarso, que era um destes do remanescente fiel, ele se refere à igreja como sendo o Israel de Deus. A igreja é o Israel de Deus. Nós somos os descendentes de Abraão. Ele diz que o verdadeiro judeu é aquele que é circuncidado no coração. A circuncisão é aquela do coração. Então, quando eu penso nestas coisas, o primeiro sentimento que vem ao meu coração é de gratidão a Deus. Porque eu faço parte de um povo antiquíssimo. O povo de Deus não começou há 2000 anos, lá em Jerusalém, com a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição e o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes. Não, não. O povo de Deus começou lá atrás, com a criação do primeiro homem. Se Adão e Eva foram salvos, eles foram o primeiro desse grupo. Eu não sei se eles foram, mas com certeza Abel era filho deles. E talvez Abel tenha sido o primeiro desse povo, a gente não sabe. Então é um povo tão antigo quanto a própria raça humana. A igreja não é uma invenção recente. Alguma coisa que aconteceu há pouco tempo, relativamente falando, mas ela é tão antiga quanto a humanidade. Deus sempre teve um povo para si, sempre teve adoradores, sempre teve gente que creu nele e esperou o cumprimento das suas promessas, como nós fazemos hoje. Isso enche o nosso coração de gratidão pelo privilégio de pertencer a esse povo. O segundo sentimento que enche meu coração quando eu penso nisso é um sentimento de humildade e até de humilhação mesmo. Houve milhões antes de mim, e eu não sei se haverá milhões depois de mim. Nós fazemos parte de um povo muito antigo, gente que passou pelos mesmos desafios, pelos mesmos questionamentos, que sofreu, inclusive, muito mais do que eu e de que você. Às vezes nós pensamos que somos a última Coca-Cola no deserto, né? Não somos. Houve gente melhor do que nós, muito melhor do que nós no passado, que conheceu a Deus muito mais do que eu e que você. E que se deu a Deus muito mais do que eu e de você. E vai haver mais, a não ser que o Senhor Jesus volte daqui a pouco. Haverão outros. Então, se por um lado eu sou grato a Deus pelo privilégio de fazer parte do seu povo antigo, por outro, eu me sinto um zero à esquerda, um Zé Ninguém diante dos heróis da fé, dos gigantes da fé que a história nos ensina, nos mostra, registrados no Antigo Testamento, no Novo e na história da igreja. E quantos mais virão ainda? Isso deveria nos colocar no nosso lugar, não é? Para a gente não ser arrogante, para a gente não pensar de nós mais do que nós devemos pensar. Mas também um terceiro sentimento é um sentimento de segurança. Nada conseguiu destruir esse povo. Quando a gente pensa no que esse povo, o remanescente fiel no Antigo e no Novo Testamento hoje, que esse povo passou através da história, nações inteiras se levantaram para destruir esse povo. Perseguições terríveis, ameaças de morte, extermínio, queima de Bíblias, fechamento de igrejas, destruição de templos, expulsão da sua própria pátria. Contudo, esse povo continua crescendo.
Parece que nada para esse povo. Quanto mais você bate nele, mais ele cresce. Alguém já disse que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Você mata um, aparece dois. Você persegue um, aparece três para apoio. Que segurança saber que esse povo, que é tão antigo quanto a humanidade, ele haverá de ir até o fim da história do homem. Ele não será extinto. Muita gente já profetizou a extinção. Tem gente dizendo aqui, olha, com a ciência e com a teoria da evolução, a ciência descobrindo todos os segredos, breve não vai ter mais ninguém acreditando em Deus. Eu estou vendo que a teoria da evolução já vai na terceira formulação, né? Já estão reformulando agora pela terceira vez ou quarta a teoria da evolução, que ela não consegue explicar todas as coisas. Enquanto isso, esse povo antigo continua crescendo. A fé não diminuiu, ao contrário, ela vem crescendo no mundo todo. E o último sentimento, quando eu olho tudo isso, eu pergunto, o que é que une esse povo? O que é que faz desse povo o povo de Deus? O que é que há em comum? E a resposta está aqui no próprio texto. Quando o Espírito Santo agiu sobre Simeão, foi para apontar a Jesus. Foi para dizer para ele, você vai ver o Cristo. Quando o Espírito Santo o guiou ao templo, foi para que ele visse o Cristo. Quando o Espírito Santo agiu em Ana, foi para que ela reconhecesse que aquela criança oferecida ali a Deus, ela era de fato a esperança de Israel, a redenção de Jerusalém, o consolo do povo de Deus. O que nos faz um, através dos milênios que nós existimos, é a pessoa do Messias. Ele é o centro, porque ele é o salvador desse povo, ele é o cabeça desse povo. Ele é aquele em quem tudo subsiste. Ele é o esperado das nações, é o profetizado pelos antigos profetas de Israel. É aquele que foi antecipado na lei, que foi registrado pelos apóstolos, pregado no mundo. É ele que une esse povo. E é ele que dá o nome a esse povo, cristãos. É isso que nós somos. Você faz parte desse povo? Você crê que Jesus é o Filho de Deus, Salvador do mundo? Hoje à noite você pode crer. Hoje à noite você pode professar essa fé. Hoje à noite você pode dizer, sim, Deus, eu creio, eu quero esse privilégio de participar desse povo antigo, fazer parte desse povo que o Senhor levantou desde a fundação do mundo e a criação da humanidade. Povo que vai permanecer e com quem Deus haverá de viver para a sua glória, eternidade afora e para a nossa alegria. Que Ele nos abençoe. Amém. Ó Deus, aplica a Tua palavra aos corações, de que nós possamos nos regozijar mais e mais na pessoa do Teu Filho. E agora, quando vamos celebrar a ceia, dê que ela tenha um sentido especial para nós nessa noite. Sejamos alimentados verdadeiramente por amor do Teu nome. Amém.